Boa tarde ou boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 21 de março, e o Grupo Conjuntura está retomando a gravação do podcast que a gente faz normalmente. Agora estaremos gravando na sexta-feira, não? Normalmente nosso dia habitual era quinta-feira, mas neste semestre ou este ano a gente deve fazer as gravações na sexta-feira. Está comigo hoje a professora Margarida Gutierrez, eu, Antônio Lixa. Eh, Temos alguns temas para discutir, não? Depois de um mês que a gente não gravou, se acumularam temas e discussões, debates que podem ser interessantes. Eu vou iniciar fazendo um debate ou apresentando algumas ideias sobre o cenário internacional, tá? Já temos 2 meses do governo Trump, ele assumiu dia 20 de janeiro, hoje é dia 21 de março, 2 meses do governo Trump. A gente já, no final de janeiro, tínhamos apresentado algumas características. Eu gostaria de destacar só alguns aspectos mais gerais e discutir algumas pequenas consequências, tá? Quando a gente pensa na política econômica ou na economia do Trump, a gente pensa que a gente está entrando numa espécie de economia do conflito, tá? A palavra conflito aparece normalmente. É claro que na economia do conflito é uma economia onde aparecem algumas especificidades. É um pouco diferente do que seria a economia em tempos normais, para falar de alguma forma. O tema central é que quando tem conflito, aparecem novos temas ou novas preocupações. Ou seja, a gente tem que ter estratégias diferentes, tá? Por exemplo, aparece a ideia de segurança nacional, que está sendo colocada no centro do governo Trump. Segurança nacional significa que podemos ter algumas inseguranças, tanto na área comercial, quanto na área financeira, quanto na área de geopolítica, o que significa de que você pode, em algum momento do conflito, aparecerem alguns custos adicionais ou efeitos não deseados, não desejados. Acho que esses custos adicionais que aparecem nos conflitos, especialmente se você tem uma cadeia produtiva que fica cancelada, ou que não é possível desenvolver, ou que por causa de alguns acordos são estabelecidos quotas para realizar as transações. Tudo isso aparece como se o que a gente na economia chamaria de uma externalidade negativa, não? Aumentos de custos e de preços que afetam a eficiência, não? Da economia. E você tem que se preparar para isso, tá? Especialmente porque não está claro quais serão os setores estratégicos que farão parte do conflito, ou seja, quais serão os bens sobre os quais serão definidos essas escassezes relativas que aparecem nos conflitos, tá? E até onde podem aumentar os preços desses bens ou de alguns serviços, tá? Então, isso ainda está numa situação de bastante incerteza, mas você começa a se preparar pensando que devem existir setores estratégicos que você deveria cuidar de alguma forma especial. O outro tema que é importante nesse tipo de economia do conflito é a resiliência que possa ter os países para resistir conflitos mais longos, tá? Então, se não vai conseguir importar alguns insumos que são importantes para ter um sistema produtivo, você deve começar a produzir isso. Isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas também países europeus, como França, começam a pensar em substituição de importações para garantir uma certa resiliência se o conflito se alastrar.
Também tem outros temas que são importantes, sobre se você vai. Um ponto que é importante é saber se você quer eh, dissuadir o conflito, ou seja, evitar o conflito e tratar de que ele não aconteça. Para isso, você pode mostrar uma certa força potencial, algumas coisas assim. O outro ponto de vista é se você acha que ele é inevitável ou se você já está dentro do conflito, tá? Nesse caso, as estratégias são diferentes, tá? Todos esses pontos, é um pouco para destacar as incertezas que existem sobre na economia americana e na economia internacional sobre conflitos, não? Ou seja, eh, a- eh, até onde, pois, em caso de conflito, até onde sobem os preços, qual é a capacidade de resiliência dos países, os países estão dispostos realmente a entrar em conflito mais agressivos ou não. Por outro lado, os conflitos têm fases diferentes, não? Podemos ter uma fase inicial onde os distintos setores só ficam procurando aprender ou compreender o que o outro pode fazer e, em consequência, ter poucas situações de agressividade ou o conflito pode escalar depois em algum outro momento. Então, temos fases também. Todas essas incertezas têm afetado a economia americana e a economia internacional. Então, o que a gente percebe rapidamente, então, uma economia americana em desaceleração, ou seja, já estava um pouco, o ciclo econômico já mostrava que existiria alguma desaceleração este ano da economia americana, mas essas incertezas e problemas estão reduzindo ainda mais as previsões de crescimento para a economia americana este ano. Em contrapartida, o que está acontecendo em outros lugares do mundo, não? Ou seja, a economia chinesa está tendo uma revisão do crescimento de seu PIB para cima, não? Provavelmente no caso da China de 4 para 4,5%, no caso da Alemanha também para cima, de 1% para 1,5%. Tá? Então, pode ser que a economia americana este ano não cresça mais que seus concorrentes, como tem acontecido nos últimos anos. Tá? Outro ponto que é importante para eh, a dinâmica econômica é a taxa de inflação, e a gente vê de que, ainda que o aumento de tarifa significa aumento de preços de uma vez só, tá? Tem os efeitos secundários, não? Toda a transmissão desses aumentos para outros setores que podem gerar uma dinâmica inflacionária um pouquinho mais acelerada. De fato, a revisão está tendo uma revisão do crescimento da inflação americana para cima, tá? E, em consequência, uma discussão sobre a política monetária americana, não? Em que medida é possível continuar reduzindo essas taxas de juros, tá? E esses temas são temas sobre os quais existe muita controvérsia devido à enorme incerteza. E temos um terceiro ponto de vista, outras implicações, que são seus efeitos para países emergentes como nós, tá? Se a gente está vendo as últimas semanas, os últimos 10 dias, a gente está vendo aqui um fluxo de capitais positivos, entrada de capitais no Brasil, se for o caso, uma certa redução da taxa de câmbio, tá? Uma melhora no Ibovespa, nos ativos financeiros. A pergunta que a gente tem é em que medida essas melhoras das condições financeiras da economia brasileira vão se sustentar, não? Ou seja, especialmente porque estão sendo embasadas basicamente na ideia de ter um dólar fraco, tá? Então, tendo um dólar fraco como o que tem acontecido no último mês, o enfraquecimento do dólar tem permitido essa melhora, tá? Então, uma discussão, mas a gente vai fazer isso mais para frente, na medida que a gente consiga ter um pouco mais de clareza. A pergunta seria se isso é temporário e vai ser revertido, ou se podemos pensar em uma melhora mais sustentada dessas condições financeiras. Esse é um tema do debate que ainda não está tão claro, não? Ainda quando a gente possa ter já algumas visões
preliminares. Tá? O último ponto que eu gostaria de destacar é um temor que existe nos mercados financeiros, é sobre se essa guerra comercial, iniciada há 2 meses de que assumiu o governo Trump, pode afetar ou não de forma persistente a Bolsa de Valores. Se a queda que tem acontecido no último mês nas bolsas de valores americanas vai continuar ou não. Porque se isso acontecer, a gente pode, falando eh, como se diz normalmente, não podemos estar furando uma bolha especulativa que tínhamos naqueles mercados e isso possa gerar uma crise financeira de dimensões um pouco maiores, tá? Isso é um temor, não? Por enquanto é um cenário não tão provável, mas tem sido discutido nas últimas semanas. Se a bolha, se realmente existisse uma bolha no mercado acionário americano, especialmente na Nasdaq, não, no setor de alta tecnologia, e ela estiver sendo eh, estourada, e em consequência a gente tem uma deflação de ativos generalizadas, as consequências para a economia internacional vão ser muito mais dramáticas, tá? Nesse caso, sim, teremos uma fuga para a qualidade na economia internacional, um forte aumento de aversão ao risco e, em consequência, uma piora nas condições financeiras aqui dos países emergentes, tá? Mas todos são temas, tá? Basicamente, mais que colocar cenários, estou simplesmente levantando alguns temas, não? Ou seja, consequências que podemos ter no cenário internacional para a economia brasileira. O outro tema, outro ponto que a gente gostaria de discutir hoje, também aqui, é sobre o cenário para a economia brasileira, tá? Ou o debate que tem tido na economia brasileira. Esta semana tivemos duas notícias importantes, os dois grandes destaques. Por um lado, a aprovação do orçamento para este ano, tá? E, por outro lado, o envio pelo Executivo para o Congresso da lei que estaria mudando o imposto de renda, tá? Que estaria dando alguma diferença, mudar um pouco aí a arrecadação do imposto de renda, especialmente para alguns setores, tá? Eu gostaria, Margarida, essas foram as duas grandes notícias da semana. Como que você está percebendo esse tema, tá? E quais seriam algumas das implicações que você veria, não? Assim, pelo menos rapidamente. Tá? É um tema complicado, complexo sempre, mas você sempre trata de forma bem precisa. Margarida está. Melissa, obrigada. Você colocou aí uma questão que é pano de fundo para qualquer economia, que é o contexto internacional, né? Então, isso nos coloca, né, um dever, assim, uma obrigação de colocar uma lupa maior nos fatores domésticos, como é que está na resiliência possível da economia para enfrentar esse choque internacional, vamos dizer assim, que até agora é um choque que a gente não está entendendo muito bem para onde vai, né? Então, eu queria salientar que nessa semana saíram duas questões fiscais, né, que são muito relevantes na economia brasileira, porque nós temos aqui discutido e analisado e colocado que o grande desequilíbrio macroeconômico que nós temos no Brasil hoje chama-se a questão fiscal. Então, tudo que se refere a isso é sempre muito relevante. Então, nós tivemos primeiro, não na ordem cronológica, mas enfim, a aprovação finalmente de uma lei orçamentária para 2025. Essa lei deveria ter sido aprovada em dezembro do ano passado, por conta do pacote fiscal, de problemas com as emendas parlamentares e tal. Ele não foi votado, essa lei não foi votada, e finalmente ontem foi votada. E o que chama atenção nessa lei orçamentária aprovada pelo Congresso é mais uma vez, uma superestimativa das receitas e uma subestimativa dos gastos. Tanto é assim que o Congresso aprovou uma lei que prevê um superávit primário de 15 bilhões de reais. E a gente não sabe muito bem como, parece uma peça de ficção, né? Então, por exemplo, para dar uma ideia da superestimativa de receitas,
Com o CARF, né, está sendo previsto aquela decisão administrativa que o voto de Minerva cabe ao Estado, uma arrecadação de 28 bilhões de reais. Ano passado, a arrecadação que houve com esse expediente administrativo, vamos dizer assim, foi de 300 milhões de reais. Então, nada perto de 50 bilhões que era o projetado de receita, arrecadação para o ano passado. Então, aqui nós temos claramente uma superestimativa grande de receita, né? E, por outro lado, uma subestimativa nos principais gastos primários do governo central, que respondem por quase 50% do gasto primário, que são gastos com o INSS e gastos com o BPC. De novo, falando aqui, os gastos com o BPC ano passado, benefício da prestação continuada, cresceram 17% acima da inflação. E isso tem a ver com a regra do salário mínimo e com o envelhecimento da população brasileira, né? Claro, tem sempre pessoas que estão recebendo indevidamente e cabe ao Estado filtrar isso e impedir que isso ocorra. Mas o fato é que é uma despesa que tende a crescer cada vez mais. E elas estão superestimadas, subestimadas. Com isso, o orçamento, essa peça orçamentária, conseguiu incluir um aumento do auxílio gás, no valor de 3,6 bilhões de reais, estavam previstos 600 milhões no primeiro projeto, né, no projeto de lei orçamentária, e ontem chegou-se a esse número, porque o Lula resolveu aumentar o número de beneficiários desse programa para 20 milhões de brasileiros. E o programa Minha Casa Minha Vida também recebeu um aumento aí possível de gasto de 20 bilhões de reais, através do Fundo Social e de uma outra rubrica que estava lá, enfim, que pôde ser passada. Ao mesmo tempo, as emendas parlamentares inseridas como gasto são de 50 bilhões de reais, podendo chegar a 61 bilhões de reais. Então, tudo parece assim, foram encaixados gastos adicionais importantes, né? Por conta de uma superestimativa de receita e uma subestimativa de outros gastos. O programa Pé de Meia, que vai consumir 11 bilhões de reais, ele não foi encaixado no orçamento, ele ainda continua fora do orçamento. O TCU, o Tribunal de Contas da União, obrigou esse gasto a entrar no orçamento, mas o governo ainda não inseriu. O governo tem até, na verdade, menos de 120 dias úteis, né, transcorrido já o prazo do TCU, mas ele ainda não está inserido no orçamento. Então, na verdade, nós temos uma peça orçamentária que está mais próxima de algo que não corresponde a uma realidade, tanto pelo lado da receita, como pelo lado do gasto, e, consequentemente, a uma previsão de um superávit primário de 15 bilhões de reais. Bom, então essa é a primeira notícia. A segunda notícia se refere ao aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? Isso foi enviado um projeto de lei ao Congresso, foi muito anunciado pelo governo, era um item de campanha do presidente Lula, e embora, né, qualquer desoneração para os menos favorecidos sempre é muito bem-vinda, num país que tem muitas desigualdades sociais, como é o caso brasileiro, talvez não seja a melhor maneira de promover uma redução aí dessas desigualdades pelas questões que eu vou colocar aqui, né? Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que uma reforma de imposto de renda exige uma reforma e uma análise de todas as rendas do indivíduo. Não apenas a renda do trabalho, mas as rendas que advêm de aplicações financeiras e etc., né? De todas as rendas. E nesse caso específico, né, veio um projeto de lei fazendo essa isenção e resolvendo taxar os mais ricos, aqueles que ganham acima de 50 mil reais ao mês. Garantir que eles paguem, no mínimo, uma alíquota mínima efetiva de 10% sobre a renda que eles detêm. Quando esses números vieram, e essa questão veio lá em novembro de 2024, acabou não sendo aprovada pelo Congresso, eu imagino que qualquer brasileiro tenha ficado um pouco assustado. Como é que um super rico, uma pessoa muito rica, paga menos que 10% de imposto de renda, né? Isso, na verdade, é porque nós no Brasil temos uma série de isenções que vem acompanhando o brasileiro há muito tempo
isenções sobre aplicações de pessoas que são mais ricas, que não é a classe média, né? Então, por exemplo, além da poupança, que tradicionalmente é uma aplicação financeira que não está isenta de imposto de renda, esse ano passado, por exemplo, o governo lançou uma letra para desenvolvimento, a LCD, que basicamente vai financiar BNDES e outros bancos públicos, isenta de imposto de renda. Outros exemplos a gente tem vindos de outros governos. Uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agrícola, tudo isso está isento de imposto de renda. Então, nesse momento, será que não caberia uma revisão dessas desonerações? Né? Por isso, o rico paga tão pouco, porque ele tem rendas adicionais além do trabalho que a classe média não tem e que o pobre não faz. Né? Então, claro que isso caberia numa discussão mais ampla de reforma sobre o imposto de renda. A segunda questão que eu queria colocar é que, com este aumento da faixa de isenção de imposto de renda, o governo prevê que em 2026, caso seja aprovada, né, 25 bilhões de reais deixarão de ser arrecadados. E que no ano de 2027, 27 bilhões de reais deixarão de ser arrecadados. Ora, será que essa renúncia tributária que está acontecendo, né, de fato deveria ocorrer, né? Porque uma coisa é desonerar o pobre. Quando a gente fala dessa isenção até a faixa de 5 mil reais, considerando que o salário médio das rendas do trabalho, né? O rendimento médio advindo do trabalho, o último dado da PNAD contínua diz que o rendimento médio de origem trabalho era de R$ 3.700. Então, essa é uma medida que vai muito além de beneficiar o pobre. O pobre já está isento do pagamento de imposto de renda, com aquela faixa de 2 salários mínimos. Com essa medida, quem ganha entre 5 mil e 7 mil reais vai ter uma isenção parcial do rendimento do imposto de renda, né? Então, com isso, de acordo com as estatísticas do próprio governo, 90% dos brasileiros ou não pagarão nenhum imposto de renda ou pagarão parcialmente imposto de renda. E 65% dos brasileiros não pagarão nenhum imposto de renda. Tem alguma coisa errada, ou a regra ou a exceção. É muita gente para não pagar imposto de renda, né? Será que, de fato, o governo. É claro que quando a gente discute regressividade, que é uma qualidade ruim, é um defeito do sistema tributário, qualquer manual de macroeconomia diz: olha, o sistema tributário tem que ser progressivo, paga uma alíquota maior quem ganha mais, evidentemente. É uma questão de justiça tributária. Então, claro que o governo tem que ir atrás, sim, dessas classes de renda mais altas, que ganham acima de 50 mil, 60 mil, o que for, e fazê-los pagar um imposto de renda, efetivamente, uma alíquota efetiva maior. Claro que sim. Mas será que isso não poderia, então, ser usado não para compensar essa faixa, ampliação da faixa de isenção, mas para reduzir o déficit primário? Um país que tem um problema fiscal tão grave como a gente tem, uma trajetória imprevisível para a dívida pública, um déficit primário, né? E um pagamento de juros exorbitante, um risco fiscal enorme. Será que essa não seria a melhor opção? Ou, eventualmente, alocar esses recursos dos mais ricos para áreas que a gente sabe que precisam de mais recursos, como saúde. Recentemente, o Globo fez uma série de reportagens dizendo que a fila do SUS para de crescer, as pessoas esperam na fila e muitas delas não têm acesso a um tratamento mais complexo ou a um especialista. Então, são questões que têm que ser debatidas, sim. Por último, eu queria dizer o seguinte: qual é a grande incerteza aí, fazendo apenas uma análise do ponto de vista fiscal, né? Não levando em conta tudo isso que eu coloquei? Qual é o grande risco que se tem com esse projeto de lei? É que o Congresso desidrate essas compensações, né? Então, o Mota, que é o presidente da Câmara, já disse: olha, a taxação de dividendos é um tema espinhoso na economia brasileira. As empresas já pagam muito imposto, então isso tem que ser discutido também junto com o imposto de renda das empresas, de pessoas jurídicas. Então, é um tema muito complexo, né? Então, será que o Congresso vai, de fato, aprovar
essa taxação, essa compensação, como o governo está sugerindo, caso ele não consiga fazer isso e não aprove isso, e aí? Então, aí a gente vai ter um problema grande, né? Esse projeto vai ser aprovado em que circunstâncias? E uma outra discussão que está ganhando um corpo cada vez maior é que estados e municípios eles vão perder aí uma receita garantida. Que a questão aqui é a seguinte, eu nem sabia disso, mas os servidores públicos estaduais e municipais, né, o imposto de renda que eles pagam, descontado em folha, fica com o Estado e com o município. E, eventualmente, uma gama importante desses servidores vai deixar de pagar imposto de renda, vai estar isento, vai entrar na faixa da isenção. Então, já tem toda uma articulação de estados e municípios junto ao governo, evidentemente ao Congresso, para verificar como é que fica isso, como é que fica essa perda de receita que eles não estão dispostos a enfrentar. Bom, gente, então eu diria que é uma medida que beneficia mais a classe média e não o pobre, né? E que ela deveria vir num contexto de uma revisão mais ampla de todos os impostos que incidem sobre todas as rendas, e não apenas dessa maneira. Mas era isso, Liz. Tá. Bom, vamos a continuar discutindo esse tema, com certeza, não, Margarida? É um tema que ainda não foi, digamos, está iniciando seu debate no Congresso, não? Provavelmente ele possa ser modificado no Congresso, não? Existe essa possibilidade, já existem várias posições sobre isso, não? Né, o Congresso já começou a se mexer. O governo diz que até meados do ano isso terá sido votado, mas o Mota sinalizou que só lá para o final do ano. É, São temas espinhosos, que mexem, né, com uma classe de pessoas que é muito bem equipada, sabe fazer muito bem para pagar menos imposto de renda. Agora, eu insisto que isso deveria vir num contexto mais amplo, né? tá. Com certeza o tema tributário a gente retomará em outras oportunidades, não? E assim como o orçamento, a discussão do orçamento, sua evolução, não? Simplesmente ontem foi aprovado o orçamento deste ano. Agora, só para as pessoas entenderem, foi aprovado pelo Congresso. Isso é lei, quer dizer, é lei quando o presidente da República sancionar. Então, poderá haver alguns vetos e tal. Mas tudo que foi aprovado pelo Congresso foi previamente muito discutido com o governo. Então, a impressão que se tem, a perspectiva é que não haja vetos importantes. Aí, então, o Lula vai fazer um decreto de execução orçamentária, que é a peça orçamentária que vai guiar receita e gasto e vai guiar a condução do orçamento ao longo desse ano. Vamos ver como continuam então esses temas fiscais, assim como o tema internacional que eu tinha comentado inicialmente. Nós agradecemos a todos que tenham assistido, tá? Convido vocês a semana que vem a participar novamente de nosso podcast. A gente agradece o fato de terem assistido a gente. Um abraço para todos, tá? Até mais.